Quem está com sede e fome de ouvir a palavra do Senhor? Eu poderia então pedir a todos para ficarem de pé comigo, em reverência à leitura da palavra do Senhor. E eu quero pregar um texto muito conhecido e muito simples da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Deus está aqui. Livro do profeta messiânico, no capítulo de número 43. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Muita gente não encontrou ainda. Te dou mais alguns segundos. Enquanto vocês procuram, eu quero cumprimentar também o pastor Arthur Lopes, que representa aqui a dupla Samuel e Daniel. Dá um abraço neles por mim. Nós estivemos juntos agora, tem 2 semanas, se não me falha a memória, em Santa Catarina, né? Estão cantando bonito também. Ô Marquinhos, a voz não envelhece, né? Não, você eu não posso falar nada, porque essa melanina te ajuda muito, né? Você olha para ele, parece que tem 15 anos, né? Não se engane. Isso aqui é... Eu cresci ouvindo ele cantar, imagine, né? Isaías 43 está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, amém, igreja? Eu acho que eu vou ler mais uma vez para ver se empolga o coração daqueles que ainda amam a santa palavra. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E só quem serve a esse Deus, dê um grito de glória ao nome dele, por gentileza. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Se você não pegar na mão de ninguém, eu vou acreditar que a pessoa do seu lado não colocou um perfume nessa noite. Vai ser constrangedor. Você pode atravessar a faixa de Gaza que te separa do irmão que está do seu lado? Isso. Muito obrigado pelo carinho. Estamos em família. Família unida vence unida. Agora aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar comigo, igreja? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus para cá. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço alguns pedidos. E o primeiro é este: cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui de Anápolis, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus.
Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe para este lindo evento nessa noite. Eu sirvo a Jesus Cristo desde criança e prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 44 anos, sei que estou com cara de 50 e o corpinho é de 60. E você ri porque não é você que, quando vai dormir, tem que tomar pelo menos uns 15 comprimidos para trazer a resistência e a jovialidade mais uma vez. Mas, desde a minha infância até os dias de hoje, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado a uma reunião. Meia dúzia de crentes entenderam. Eu vou tentar melhorar para ver se todos entendem. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Salvo, é claro, quando ele não encontra aquela meia dúzia de crentes que eu não sei se tem em Anápolis, aquela meia dúzia de crentes maluquinhos que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem alguém aqui que pertence a esta igreja viva, verdadeira e poderosa? Que maravilha. Com o passar do tempo e a idade vai chegando, eu tenho me tornado um pouco ranzinza. Eu acho que é fruto dos cabelos brancos. Então, para que eu não seja indecoroso ou falte com a educação aqui nessa noite, eu quero fazer alguns pedidos de antemão e gostaria muito que vocês me acatassem. O primeiro pedido é que ninguém mais se locomovesse aqui dentro, que ninguém mais andasse, a não ser, é claro, que você esteja com uma diarreia daquelas que não tem Imosec que resolva, né? Que não dá tempo nem de falar Jesus, você acaba falando Genésio. Aí, por favor, corra para o banheiro. Mas tirando isso, não há motivos para você ficar passeando aqui dentro desse lugar. Eu sei que algumas pessoas vieram, ouviram a boa música, e a música foi uma bênção. Alguns jovens já se levantaram e já se retiraram. Se você quiser fazer isso nesse momento, fique à vontade, como algumas pessoas já estão fazendo. Ninguém é obrigado a permanecer aqui dentro. Mas uma vez que você está aqui, por gentileza, não chame a atenção das pessoas que estão ao seu lado. Segundo pedido: ninguém mais distribua água aqui dentro, nem aqui em cima do púlpito. Eu sei que aqui é uma tribuna de honra, mas os irmãos trazem água para nós e a igreja fica sem água, não é justo, né? Então ninguém mais suba aqui nesse lugar. Terceiro lugar, eu vi algumas criancinhas que estavam andando, graças a Deus, os pais já colocaram no seu colo. É muito lindo ver as crianças andarem, né? Mas só a senhora que acha, mãe, só o senhor que é pai que acha, ninguém mais acha. Então coloque a criança no seu colo, e se você puder adorar a Deus comigo nessa noite, uma coisa eu te garanto: você corre o risco de sair de Anápolis e entrar comigo nas regiões celestiais. Se nós fizermos este culto um culto racional, com educação e com propósito, algumas vidas serão transformadas nessa noite aqui. E eu tenho certeza que você voltará para sua casa possuído por temor e pela presença do meigo Espírito Santo. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Vou pedir que você levante um dedo de profeta para cima comigo, é o dedo indicador. Com todo respeito, aponte para a pessoa que estiver mais próxima de você. Diga: você entendeu, pastor? Diga: só abra a boca para glorificar o nome de Jesus. Amém? Aperte o cinto, porque nós vamos decolar na presença de Deus a partir deste momento. Robson, mude a música para mim. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías é uma aventura. Até porque o livro do profeta Isaías é de longe um livro normal. Falo isso, é claro, pedindo data vênia a todos aqueles que estudam a Bíblia, porque não há nenhum livro comum na Bíblia. Mas existem alguns livros na Bíblia Sagrada que são mais apreciados do que outros. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca. A Bíblia protestante, essa Bíblia minha e sua, ela tem aqui dentro 66 outros livros, divididos em várias categorias. Nós temos aqui os livros dos profetas maiores, dos profetas menores,
os livros poéticos, os livros proféticos, os livros históricos. Enfim, é uma gama de livros que poderia fazer qualquer um aqui passar a madrugada toda versejando. Todavia, alguns desses livros mexem com o nosso imaginário, porque tocam o nosso coração. E o livro do profeta Isaías é um desses livros. Não sei se você memorizou enquanto eu falava no início. Eu chamei este livro, apelidando de livro do profeta messiânico. Fiz isso a propósito. Fiz isso para provocar a sua mente, para provocar a sua curiosidade como servo de Deus. Isaías é o único profeta do Velho Testamento que parece ter enxergado Jesus em todos os momentos da sua existência, quer seja no seu pré-nascimento, no seu nascimento, no seu crescimento, na sua vida como homem, na sua vida como flagelado, na sua vida como assassinato e até na sua vida como ressuscitado. Nenhum outro profeta teve a visão de Jesus como teve Isaías. Por isso chamamos ele de o profeta messiânico, ou o profeta do Messias, do Machia de Israel. É Isaías quem contempla Jesus antes do seu nascimento, quando ele libera aquela profecia que mais parece um poema: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É Isaías também que vai revelar para nós, no meio das suas pregações, que Jesus não seria um ser humano apenas. Ele seria um ser humano, mas dotado com a divindade dentro dele. Não é que Isaías está dizendo que Jesus seria um semideus, meio homem, meio Deus. Não, ele não era um ser híbrido. Isaías estava revelando para nós nas suas pregações que Jesus seria 100% homem e seria 100% Deus. Em que ponto, pastor? Quando ele diz assim: eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Ele está dizendo: o menino nasceu porque homem nasce, só é homem porque nasce. E ele está dizendo: Jesus vai ser homem porque o menino vai nascer da barriga de Maria. Mas quando ele vai falar de Deus, ele muda, ele não chama de menino, ele chama de filho. E ele diz: o filho não nasceu, o filho foi dado. O menino nasceu de Maria, mas o filho foi dado do alto dos céus, que desceu entre nós e se fez carne. E quem sistematizou para nós o maior de todos os milagres da Bíblia Sagrada, após a ressurreição de Cristo, é claro, para mim o maior de todos os milagres é a encarnação do Verbo. É Paulo quem conta para nós em forma teológica, dizendo que ele mesmo, sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. Os homens morrem de ciúmes da Bíblia, e os cientistas têm ciúmes do próprio Deus. Eles já conseguiram fazer bebês de proveta, conseguiram até clonar a ovelhinha Dolly, você deve se lembrar disso. Conseguiram há pouco tempo atrás a façanha de fazer nascer ou brotar uma orelha no dorso de um camundongo. Eles conseguem até fazer seres híbridos nessa terra, conseguem fazer frutos sem semente. Dia desse eu estava mascando uma uva e eu falei: onde está a semente? Alguém disse: esta uva não é normal, é uma uva fabricada em laboratório. O homem brinca de Deus, mas ele esbarra, porque ele já conseguiu fazer quase tudo, menos uma virgem ser mãe de um filho. Ele não consegue. Não, pastor, olha que se pegar uma virgem e implantar dentro dela o sêmen de um homem, ele até consegue. Tudo bem, então vamos melhorar. Ele não consegue fazer uma mulher dar à luz sem a intervenção de um homem ou sem a participação de um homem. Só houve um que isto fez. Só houve um que isto fez. E ele está entre nós aqui nesta noite em Anápolis. Ele é tão grande que os pés dele já estão passeando dentro deste ginásio, mas a face dele está diante dos serafins no céu, que estão cantando e profetizando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Anápolis vai começar a ficar cheio da sua glória dentro de alguns minutos. Se tem alguém que concorda comigo, dê um grito de glória a Deus para eu não ficar sozinho aqui. É este profeta messiânico que 700 anos antes de Jesus nascer, perceba isso, anote isso, 7 séculos, 700 anos antes de Jesus nascer, recebeu de Deus um presente. Recebeu uma luneta telescópica, invisível e espiritual, que ao ser colocada nos olhos fez ele enxergar o futuro, e o futuro fez ele ter esperança. A visão do futuro fez com que o próprio ministério de Isaías mudasse. Eu disse que fez com que o ministério de Isaías acontecesse o quê? Não ouvi? 1, 2, 3? Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Quem conhece o livro do profeta Isaías sabe que não bastasse ter tanta peculiaridade, Isaías é o único profeta que Deus tira do meio da aristocracia judaica.
Todos os demais profetas saíram do meio do povão. Todos os demais profetas tinham sangue de matuto na veia. Se você pegar Amós, estava ele em cima de um cavalo ou em cima de um boi. Era amansador de burro bravo. Deus viu ele torcer o pescoço de um touro pelo chifre, jogar o boi no chão. Deus olhou do céu e disse: se ele consegue pegar um boi pelo chifre, o diabo vai sofrer na mão dele. Vou levantar esse cabra como profeta. Se você pegar o profeta Oséias da Bíblia, você vai encontrar ele fazendo pães na madrugada. Enquanto Jerusalém adormecia, ele fazia pães. Deus olhou e disse: gostei disso. Enquanto meu povo dorme, é preciso que alguém fabrique comida para eles. Esse será um grande profeta. Todos os profetas da Bíblia Sagrada saíram do meio do povo, com exceção de Isaías, que era sobrinho do rei mais poderoso e conhecido do seu tempo, o famoso rei Uzias. E é só entendendo essa parte histórica que eu estou dizendo, que você vai compreender porque é que Isaías narra no capítulo 6 aquele encontro com Deus, quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele estava dizendo assim: no ano em que o meu tio morreu, no ano em que aquele que era o mais poderoso de todos os judeus, que era do meu sangue, que era da aristocracia, que me protegia quando meu ministério nasceu, no ano em que ele morreu, eu pude ver Deus. E somente um estudo mais apurado vai fazer o bom crente entender que Isaías está aqui fazendo uma meia-culpa. E por que não dizer que ele está desabafando? Porque quem conhece o livro do profeta Isaías vai se lembrar que do primeiro capítulo até o capítulo 6, ele pega o dedo de profeta e de maneira quase que arrogante, ele aponta o dedo no nariz de todo mundo, dizendo: ai de ti, ai dos que bebem, ai dos que idolatram, ai dos que fazem o bem ter nome de mal, ai daqueles que adoram imagens, ai daqueles que pecam. O primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto e quinto do livro de Isaías é uma série de profecias violentas, profecias que tocam na dignidade do ser humano, e não há nenhum meia-culpa, não há nenhum apontamento de cura. Isaías enfia o dedo na ferida das pessoas e mostra para elas que elas não prestam, que elas não valem nada. Mas de maneira miraculosa, do capítulo 6 para frente, Isaías muda a pregação dele. Ele parou de apontar o dedo para todo mundo e começou agora a apontar o dedo para ele mesmo, porque ele começou a dizer assim: agora ai de mim, porque vou perecendo. Por que foi que ele apontou o dedo para ele? Porque Isaías teve um ministério, como eu disse, o único que nasceu no meio dos ricos. E por ter nascido no meio dos ricos e ter um tio tão poderoso, ele não tinha que prestar conta com ninguém, ele não tinha que ter medo de ninguém. Todos os profetas da Bíblia que foram anteriores a ele, e alguns depois dele, foram martirizados, porque ninguém gosta de ouvir um profeta na sua essência completa. As pessoas querem ouvir as coisas boas, mas o profeta não é apenas profeta de coisas boas, ele é profeta de verdades. E as verdades às vezes machucam. E todos os profetas contemporâneos de Isaías, por exemplo, como o próprio Jeremias, como Ezequiel, tiveram suas vidas atormentadas. Isaías era alguém temido, e as pessoas não temiam ele por ser Isaías, temiam o tio dele que estava por trás dele. Mas como Deus é um grande Deus, Deus permitiu que o tio de Isaías morresse. E no dia em que o tio dele morreu, parece que o brilho do fervor e da glória do rei Uzias desapareceu. E Isaías começou a contemplar que ele não poderia esperar dos homens o ajuda, ele não poderia esperar que os homens o protegessem, mas sim aquele que o chamou para a sua grande missão. No dia em que o tio dele morreu, ele reconheceu que ele não era nada e não era ninguém, e somente a mão de Deus poderia fazer com que ele ficasse vivo. Oxalá aconteça isso conosco nessa noite. Oxalá isso aconteça com essa tribuna nesta noite. Enquanto nós olhamos para os homens e esperamos que os homens nos protejam, acabamos ficando arrogantes e tocamos na vida de todas as pessoas e julgamos as pessoas pela roupa, pelo cabelo, pela maquiagem, pela cultura, por onde moram, por onde deixam de morar, pelo que pensam, pela filosofia, enfim, julgamos as pessoas. Mas quando passamos a depender de Deus, nós olhamos para todas as pessoas e percebemos que somos todos iguais. A mesma matéria que te fez foi a mesma matéria que me fez. E não é porque eu estou em uma tribuna que eu sou maior do que você. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Que nesta noite todos nós entendamos que aqui não existe nenhuma nomenclatura maior do que a de servo. E todos os que estão aqui porque foram salvos pelo mesmo sangue que eu fui. E aquele sangue que me salvou, que me mudou e que me deu uma vocação, pode nesta noite marcar a sua vida e te dar uma vocação também. Mas é claro, você tem que desejar e buscar. Quem compreendeu, diga: eu entendi isso aí, pastor. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé,
amigos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas, sonhadores do Senhor. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 43 anos. Estou com cara de 50, um corpinho de 60. Só eu e a minha velha sabemos, né? Mas eu não tenho na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, a lembrança de um culto que Jesus tenha faltado na reunião. Meia dúzia entendeu, vou tentar falar para todos entenderem. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado na reunião. Às vezes, por motivo de força maior, chegamos depois que o culto começa. Às vezes, somos obrigados a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem em Piracicaba, que gostam de emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigileiros, ele fica com eles até o som raiar. Isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a essa igreja vai falar um grito de glória a Deus? Pois bem, nesses anos todos seguindo Jesus, eu aprendi a ter um pouquinho de sensibilidade à voz dele e à necessidade da igreja. Houve tempos no meio dessa caminhada que eu chegava no culto e a Bíblia ficava grande. Esse é um termo teológico que nós usamos em seminários, né? Quando é que a Bíblia fica grande? É quando você começa em Gênesis, vai até Apocalipse e volta do Apocalipse para o Gênesis, e se é na Assembleia, a gente deixa a Bíblia e pega a harpa para ver se na harpa tem alguma coisa, porque a gente não tem inspiração nenhuma. Mas em compensação tem dias que são tantas palavras que fluem, que a gente fica com medo de falar aquilo que não deve. E nesses anos servindo a Jesus, eu aprendi a ter essa sensibilidade de perceber o que é que Ele quer que a igreja ouça. Então talvez o que eu vou falar aqui hoje não é o que você quer ouvir, mas com certeza é o que você precisa e você vai ouvir. O texto desta noite é um texto conhecido de toda a igreja. Pelo menos o primeiro versículo da Bíblia é um versículo que todo bom crente sabe de cor. Não precisa nem abrir a Bíblia. Basta falar Gênesis 1:1 e todos os crentes vão dizer uma só voz: no princípio criou Deus e céus e a terra. Esse versículo, ele é inspirador. Esse versículo, ele é cabalístico. Esse versículo é místico. Só acredita nele aqueles que, como nós, cremos no ato da criação divina. Essa semana eu estou terminando de ler um livro sobre o Homo sapiens. E um judeu, pasmem, senhoras e senhores, um judeu, um grande cientista, escreveu um livro de quase 800 páginas para dizer que Deus não existe. E é um dos livros mais usados nas universidades. E eu fiz alguns apontamentos no livro, e a cada capítulo que eu terminava, eu fechava os meus olhos e dizia: Jesus, salva ele, meu Pai. Porque algumas pessoas pensam que a ciência e a religião não podem caminhar juntas. E isso é pura ignorância, ou pior do que ignorância, é preconceito mesmo. Eu creio na ciência, mas também creio na palavra de Deus. Eu creio que o homem foi criado à imagem e à semelhança daquele que está sentado no alto sobre o trono. Eu creio piamente, e não só piamente, eu creio literalmente no que está escrito no capítulo 1 e nos versículos que eu li. Apenas a título de curiosidade, os crentes que são leigos ou jovens novos convertidos precisam aprender que a Bíblia Sagrada como um todo, ela é não apenas o glossário da nossa fé, ela é sim a base e o alicerce da nossa fé. E inúmeras vezes tive embates com teólogos, com pensadores, com filósofos, com ateus acerca deste livro, e nunca deixei que eles fossem arrogantes o suficiente para acharem que haviam me convencido. Lembro-me aqui agora de uma vez que eu estava num voo internacional e sentou ao meu lado um cidadão, e quando passou por mim, eu estava de terno e gravata, ele disse: bom dia, doutor. Eu respondi: bom dia. Poderia ter parado por ali, mas algo me insistiu para que eu esticasse o assunto. Eu disse: bom dia, mas eu não sou doutor.
Ele sentou do meu lado e disse: mas você está bem vestido? Você não é doutor? Porque você é empresário? Eu disse: eu sou muito mais que empresário. Ele olhou para mim e disse: então você é político? Na época eu não era ainda. Eu disse: não. E ele disse: então você é o quê? Eu disse: eu sou ministro. E ele: então é político? Eu disse: não, eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele olhou para mim com a cara feia, assim, assustado. Ele disse: mas você parece um rapaz tão inteligente. Eu disse: o que tem a ver inteligência com ser ministro do Evangelho? Ele disse: não, é que você é um rapaz que acredita naquele livro da capa preta, que é a Bíblia dos crentes, né? Eu disse: o senhor está um pouquinho fora do contexto, porque nós já estamos modernos agora. A minha é capa roxa, tem uns aí que tem capa jeans, né? Capa amarela. Eu disse: eu creio naquele livro sim. Aí ele olhou para mim e disse: se eu falar para você e provar que esse livro é mentiroso, o que o senhor faz com ele? Eu olhei para ele e disse assim: eu rasgo e como com sal e pimenta. E ele deu um sorriso que não foi nem irônico, foi satânico mesmo. Eu disse: então você vai ter que comer. Eu disse: eu como agora. Fiquei de pé, abri aqui o porta-malas, aquele guarda-volumes que tem aqui em cima do avião. Peguei a minha Bíblia e disse: está aqui a Bíblia. Eu me provo que ela é mentirosa, que eu já chamo a comissária, ela vai me dar sal e pimenta para comer ela. Ele olhou para mim e disse assim: eu não sei onde está. Ele deixou a Bíblia no canto. Mas aí tem uma história de um homem que foi engolido por um peixe. Ele disse: tem. E eu em 30 segundos sistematizei para ele. Ele disse: eu estou falando de Jonas, aquele que era para ser o profeta de Nínive, mas que fugiu de Deus, que fugiu para o porto, do porto fugiu para o barco fugiu para o porão do porão do barco fugiu para o fundo do mar fugiu para dentro da barriga do peixe. Ele disse: esse aí. Ele olhou para mim e disse: que peixe você diz que engoliu Jonas? Eu disse: olha, foi uma baleia. E ele falou assim: mas a Bíblia não diz. Eu disse: a Bíblia diz que é um grande peixe. Eu conheço tubarão não ia engolir Jonas, não ia triturar ele. A baleia orca também é assassina, então para mim foi uma baleia. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: pois bem, aí está a mentira. Eu disse: por quê? Ele falou: porque baleia não é peixe. E o meu queixo caiu. Eu disse: se baleia não é peixe, baleia é o quê? É macaco? Baleia é cachorro? Não, baleia é mamífero. Eu disse: e? Ele disse: deixa eu me apresentar. Eu sou biólogo da fauna marinha. Eu disse: parabéns para o senhor. Disse: como biólogo da fauna marinha, eu estudo os mamíferos que vivem na água. E a baleia é o maior de todos os mamíferos. E a baleia não podia ser um peixe capaz de engolir o seu Jonas. Eu disse: por que não? E ele me falou: porque embora a baleia seja gigantesca, o gargalo da garganta de qualquer baleia é minúsculo. É tão minúsculo que não passa uma criança de 3 anos de idade. Eu disse: por quê? Ele disse: exatamente para não morrer afogada quando ela abre a boca no mar, para não entrar muita água dentro dela. É a anatomia do corpo dela. E ele disse para mim: caso o seu Jonas atravessasse no pescoço da baleia, a garganta dela, ia rasgar a garganta dela e chegasse no estômago dessa baleia, ele teria um problema. Eu disse: qual? 2. Primeiro, o suco gástrico, porque como ela é um mamífero, ela também tem um suco gástrico no estômago dela que ajudaria a derreter a carne e os ossos do seu Jonas. E depois, as paredes do estômago, como que de maneira automática, sentindo um peso dentro dele, começariam a triturar. O seu Jonas, além de morrer derretido, ele seria triturado pela baleia. E eu caí meu semblante, e ele falou para mim: está vendo? Isso é uma mentira. E quando ele viu que eu estava de cabeça baixa, acho que ele achou que ele tinha me vencido, mas não é, eu estava me segurando, porque eu sou pentecostal. E a mensagem não chegou para mim daquela maneira. Quando eu levantei a minha cabeça, eu disse: glória a Deus então. E ele tomou um susto, a comissária veio correndo: embora o senhor está bem, meu amigo? Eu disse: eu nunca tive tão bem toda a minha vida. Ele falou para mim: você é meio maluco, né? O senhor não sabe o quanto. Eu sou pastor assembleiano e sou do reteté de Jesus. E ele falou assim: por que você fala glória a Deus em vez de ficar triste? Eu te provei uma mentira. Eu disse: não, o senhor está na profissão errada. O senhor não tinha de ser biólogo, não, o senhor tinha de ser professor de seminário pentecostal. Ele falou: por quê? Eu falei: porque nem nos áureos anos de estudo pentecostal, um professor meu me falou que o milagre tinha sido tão grande. Porque eu só achei que a baleia veio e engoliu Jonas. O senhor está me dizendo que quando ela colocou Jonas na boca, o meu Deus abriu a garganta dela para Jonas atravessar. O senhor está me dizendo que antes dela chegar no estômago dela, o senhor mandou um anjo para tirar todo o suco gástrico e travou o estômago da baleia, ou seja, deixou a baleia 3 dias de jejum. É isso que o senhor está me dizendo? Então o milagre é maior do que eu pensava.
e não aguentou de curiosidade. Ao contrário, como? Eu disse: se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria. Porque para o meu Deus não existe nada impossível. Deus, esta igreja serve, abriu o caminho do Mar Vermelho para o povo de Israel passar, afundou as muralhas de Jericó, transformou as moléculas de uma chave de vela em isopor para flutuar em cima da água, fez o relógio de Acais girar ao contrário, deteve o sol e a lua para que Josué vencesse uma batalha, fez uma virgem ser mãe de filho, seu filho morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi ao céu e mandou um recado dizendo que qualquer dia desse ele reparou a casa da igreja. O só que ele fez isso está pedindo para colocar. Então essa é a Bíblia Sagrada, é um livro sábio, é um livro santo, é um livro carregado de experiências. Eu disse que o jovem crente, o novo convertido, deve se lembrar e acreditar que esses primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada têm como escritor Moisés, e é assim que nós cremos. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés é o homem das tábuas da lei, e eu sei que alguns crentes podem se perguntar: em que momento ele escreveu isso, pastor? Moisés é o único homem da história da humanidade que passou por um jejum anormal. Moisés fez um jejum de 80 dias. Capítulo 9 do livro de Deuteronômio, você vai ver isso. Ele passa 40 dias em jejum e oração e desce do monte com as primeiras tábuas da lei. É ele que diz: do alto da montanha eu vi vocês adorarem um bezerro de ouro. Fiquei irado, quebrei as tábuas da lei e subi para o monte, e mais 40 dias e mais 40 noites não comi pão e não bebi água. Se isso é verdade, Moisés passou 80 dias sem comer e sem beber, quase 3 meses sem comer e sem beber. Ele foi sustentado por algo que não é da terra, que foi nesse ínterim em que a sua carne foi anulada, o seu espírito transcendeu e ele teve visões do céu. Eu quero crer que a criação do mundo, Moisés assistiu em uma tela de cinema em 3D, sentado no alto da montanha, e Deus dizendo para ele: foi assim que eu criei o universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E assim começou toda a história. Então, eu creio piamente no que a Bíblia Sagrada diz. O primeiro versículo da Bíblia é tão profundo que eu precisaria aqui hoje de pelo menos umas 6 horas só para dar uma introdução do que ocorreu no primeiro versículo do primeiro livro, do primeiro capítulo da Bíblia. Porque ali está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem estuda teologia com mais apreço e conhece um pouco da língua portuguesa vai saber que o padre João Ferreira de Almeida fez um trabalho fantástico ao traduzir a nossa Bíblia do inglês para o português. Todavia, a língua portuguesa tem 2.600.000 verbetes, ao passo que a língua inglesa tem 600.000 verbetes. Ou seja, para cada palavra em inglês havia 10 significados em português. E às vezes as traduções acabam não ficando como deveriam ser. Há um erro aqui, não um erro ortográfico, mas um erro temporal. Quando ele diz que no princípio, em qual princípio seria esse? No princípio do quê? Do mundo físico, do mundo espiritual, do mundo imaterial, do mundo material? Em teologia alta nós dizemos que aqui no versículo deveria ter sido traduzido assim: a princípio criou Deus os céus e a terra. Porque no princípio seríamos obrigados a voltar numa eternidade que a nossa mente jamais seria capaz de calcular ou encontrar. Havia uma eternidade que foi criada pelo próprio Deus. Isso aqui só uma mente espiritual para compreender. O seu Deus criou a eternidade. Quando a eternidade não existia, ele já era Deus. Ele criou a eternidade. E quando a eternidade deixar de existir, ele continuará sendo Deus. Alguém consegue compreender isso aqui? É quase que impossível tentar entender a mente de Deus. Os salmistas um dia entraram numa prova de brigas entre versos e poemas para tentar falar do potentado divino. Um salmista foi feliz. Ele disse assim: Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Vamos te deixar o grande pensar. Você entendeu? Não entendeu nada, né? Eu vou desenhar até você entender. O salmista diz que quando Deus quer olhar os céus, ele olha para baixo. Não entendeu ainda? Quando você quer olhar os céus, para
Deus, o seu Deus, quando quer olhar no mesmo céu, Ele olha para baixo. Porque Ele está acima dos céus. O salmista não se deu por satisfeito, ele disse assim: não, Deus é maior do que isso. No Salmo 147, o salmista diz: Deus conhece as estrelas pelo nome. Aleluia. E ele, além de conhecer as estrelas pelo nome, ele sabe o número delas. Deus deixou para a humanidade tentar descobrir o número de estrelas, e só na nossa galáxia existem mais estrelas do que a areia da praia do deserto do Saco, da praia de Camboriú. Só as estrelas da nossa galáxia são muito maiores do que os grãos de areia que existem no deserto do Saara, do nosso mundo. E o salmista dizia: esse Deus que nós servimos conhece as estrelas pelo nome. Ou seja, quando ele quer conversar com elas, ele chama cada uma pelo nome. E mais, ele sabe o número da existência delas. E eu te perguntei: por que isso está escrito na Bíblia? O Espírito Santo deu um puxãozinho de orelha e dizendo: é só para você entender que se Deus conhece uma estrela que não tem boca para cantar, não tem nome para cantar, não tem pés para dançar, se Ele conhece pelo nome e o número delas, imagina se Ele não conhece cada um de vocês que estão aqui. A princípio criou Deus os céus, no plural. Não é o céu. O salmista, ou o escritor do livro do Gênesis, Moisés, ele é metódico. Ele está dizendo: no princípio criou Deus os céus. Quantos céus existem? Quem já leu a Cabala Judaica vai encontrar 7 céus. Quem já leu Dante Alighieri, a sua mente prodigiosa, vai encontrar 9 céus, bem como 9 círculos do inferno. Mas quem conhece a Bíblia Sagrada e vive com os escritos de Paulo, vai ouvir Paulo dizer assim: eu conheço um homem, e se no corpo não sei, se fora dele também não sei, foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Como eu sou cristão, fico com Paulo. No princípio criou Deus 3 céus. O primeiro céu seria o céu da sua própria existência, de lá para cá, o céu inacessível da sua glória. O segundo céu seria o que nós chamamos de céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, os buracos de tatu, de minhoca e outras coisas mais. O terceiro céu, da visão de Deus para cá, seria o céu atmosférico, onde estão as nuvens e os pássaros perambulam por aí. Olhando aqui de cima para lá, seria o primeiro céu, céu atmosférico, segundo céu, céu cósmico, e terceiro céu, morada final dos crentes que estão aqui em Deus. No princípio criou Deus os céus, e somente eles. E aqui eu quero meditar convosco. Deus estava sentado naquilo que nós chamamos de trono. Não dá para entender onde ele estava. Não dá para entender um Deus que tenha um corpo. Hoje compreendemos que Deus tem um corpo porque o corpo do seu filho foi arrastado para o céu. Hoje nós sabemos que Deus tem corpo. Mas até então, Deus era um ser de luz. Deus era um ser impotentado de glória. Deus era um ser que nós chamaríamos hoje, em língua presente da ciência, de energia. Mas ele é muito maior do que tudo isso. Ele está em um ambiente que eu não sei dizer onde é. Se está à minha frente, à minha atrás de mim, acima ou abaixo. Ele está em um ambiente. Até que a sua mente gigantesca se expandiu e Deus teve criações. E ele imaginou mundos. E ele não criou esses mundos. Ele criou pela força do seu poder. Ele criou pelo poder da sua palavra. E pela sua palavra ele sustenta todo o universo que hoje existe. A Bíblia Sagrada, por mais uma vez, diz assim: que Deus criou o que a gente vê daquilo que é invisível. É por isso que a mente humana não consegue caminhar conosco. Nós queremos por fé. O cientista, ele precisa de provas fidedignas para que ele possa dizer que isso é real. O cientista precisa que algo seja provado através da química, da física e da matemática. O cientista só consegue acreditar naquilo que ele reproduz dentro de um laboratório. Aí então diz: isso é real, porque ele trabalha com fatos, ele não trabalha com ilações. Apesar que no presente século existe uma mudança. Existem alguns cientistas que fazem questão de ensinar o seu filho e as minhas filhas na escola, por ilação, que o homem veio do macaco. Com todo respeito, se alguém crer nisso, é problema dele. O meu tataravô não foi um chimpanzé. O meu ancestral primário é imagem e semelhança de Deus. Pode tentar falar para mim dos ossos do australopithecus
Pode falar para mim sobre Homo sapiens ou com Neandertal. Expliquem o que quiserem. Para mim, não eram homens. Podem até ser seres em forma de hominídeos. Para mim, mais primatas do que isso. Evolução dos próprios primatas. O homem que Deus criou tinha inteligência, porque Deus é um ser inteligente. O homem que Deus criou não era um homem que, ao invés de conversar, fazia grunhidos. O homem que Deus criou era um homem que tinha uma linguagem plena, porque Deus não faz algo sem sentido. Você pode não acreditar, e o direito é todo seu, mas eu creio no que eu estou dizendo aqui. Eu creio que nesta noite eu não estou pregando aqui para homens e mulheres que vieram do macaco. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que vieram do céu. E eu posso provar que você veio do céu. De que forma, pastor? O salmista escreveu assim: a minha alma tem saudades do céu. Como é que você pode sentir saudades de um lugar que você nunca foi? Por que os crentes que nunca foram para o céu choram quando escutam música sobre o céu? Porque o crente espera tanto ir para o céu. A revista super interessante de 4 ou 5 edições atrás trouxe uma matéria interessantíssima. Os cientistas chegaram à conclusão de que se pegarem 2 seres humanos, isolarem eles em uma ilha, não deixarem eles ter contato com a civilização, se der comida e condições de eles sobreviverem, 30 anos depois, quando eles estiverem em fase adulta, se você chegar na ilha, vocês vão ver ele adorar um coco, ou vão ver ele adorar uma planta, ou vão ver ele adorar uma árvore. Porque o ser humano, desde o seu tempo nascimento, desde todas as civilizações, procurou algo que está acima dele. O homem sempre buscou algo acima dele. Por isso que as religiões dão tantos nomes para Deus: Alá, ou outros mais, Jeová, Yahvé, Cristo, Krishna, Buda. As pessoas dão inúmeros nomes, mas o anseio da raça humana é um só. Foi, se não me fala a memória, Dostoiévski, o pensador russo, que escreveu assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Quando o menino que fez o Coringa do Batman, que estava no apogeu da sua idade, com 22 anos, rico, bonito, todas as mulheres, se mata dentro do seu quarto, as pessoas dizem: o que é que faltava a ele? Por que os homens têm medo de dizer? Nós cristãos não temos. A única coisa que supre a carência do homem é Deus. A única coisa que supre a carência do coração do homem é o Senhor Deus. E se lá fora não tem Deus, aqui nós temos o sol. No princípio criou Deus os céus, os 3 céus. E ao criar esses céus, ele chama esses céus de vida. O primeiro céu que ele fez foi o seu céu, um céu inacessível. E se eu conheço um pouco da Bíblia, a única construção que o Senhor fez naquele ambiente chama-se também tabernáculo. Diga comigo: tabernáculo. Eu sei que a mente de alguns crentes viajou agora e disse: não, pastor, tabernáculo é um objeto que existia na terra. Isso só se você ler o Velho Testamento. E se você ler o Novo Testamento, no capítulo 9 da carta aos Hebreus, você vai ver o escritor aos Hebreus dizendo: assim como há um tabernáculo terrestre. Ele faz questão de dizer: assim como há um tabernáculo terrestre. E ele nada mais é do que sombra, tipo de um tabernáculo celeste. Aleluia! O eterno Deus de Israel havia construído nas suas paragens sagradas um tabernáculo, um ambiente com 4 pavimentos. Nós chamamos o primeiro pavimento de alpendre, o segundo de átrio, o terceiro de lugar santo e o quarto. A igreja tem um pouquinho mais de empolgação. Começa de novo. O primeiro pavimento era o alpendre, o segundo o átrio, o terceiro lugar santo e o quarto. Nesse lugar que eu quero te levar essa noite, se você me ajudar. Havia esse espaço, meu Senhor. Por que 4 ambientes? Talvez porque o Senhor tenha criado 4 categorias de seres no seu céu. No seu céu, no céu inacessível da sua glória, o Senhor cria este tabernáculo e cria seres para dar vida a este tabernáculo. Nós chamamos esses seres de anjos. E esses anjos são separados em 4 categorias pela Bíblia. Nós temos os mensageiros, nós temos os querubins, nós temos os serafins e nós temos a existência de um arcanjo. Embora a Bíblia Sagrada coloque Gabriel no mesmo pé de igualdade de Miguel, a Bíblia não chama Gabriel de arcanjo. Então, só extrapola os limites quem tem coragem. Como eu não tenho, prefiro ficar como está escrito. Só há um arcanjo com essa nomenclatura na Bíblia, que é Miguel. A palavra arcanjo seria arquianjo, chefe de anjos. Querubins
Seriam anjos que guardam, serafins, não se assuste, anjos de fogo. A palavra seraf vem de fogo. Serafins, fogos gigantes. Existe uma categoria de anjos lá no céu que eles são brasa pura. E por que os serafins são de fogo, pastor? Porque Hebreus capítulo 12 diz que o seu Deus é um fogo devorador. E só os serafins ficam perto dele, na verdade ficam acima dele e ficam cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E Piracicaba está ficando cheio da sua glória. O céu inacessível da sua glória está lá alojado. Ele cria então aquilo que nós chamamos de casa, o seu tabernáculo. O seu tabernáculo tem quatro espaços estabelecidos: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E talvez por isso, como eu disse, as 4 categorias de anjos, cada um fica em um desses ambientes. Após o Senhor ter criado o seu céu, após o Senhor ter criado o seu espaço, o Senhor cria aquilo que a Bíblia Sagrada chama de regiões celestiais. Diga comigo, regiões celestiais. Quando lemos sobre regiões celestiais, a mente humana, a mente cristã, imagina que seriam essas regiões que estão aqui acima da terra. Na verdade não. Só há uma região celestial à luz da Bíblia, e ela fica onde Deus está. O tabernáculo de Deus está alojado aqui. Havia um espaço extremamente vazio ao redor daquilo que nós chamamos de céu, e é esse espaço que a Bíblia Sagrada diz que são as regiões celestiais, e uma grande muralha que cerca este ambiente. Não havia nenhuma construção lá em cima, a não ser essa. Foi por isso que Jesus, quando esteve aqui na terra, antes de ir embora, disse em João 14: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês, e quando eu preparar um lugar, eu volto para buscar vocês, porque onde eu estiver, estejam nós também. O céu, como ele é hoje, dependia da morte e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas quando Deus resolve criar os anjos, eu até imagino que quando ele cria o seu sagrado céu, quando ele cria o céu com as suas 4 dimensões, ele cria pelo poder da sua palavra. Ele cria objetos sagrados, porque o tabernáculo da terra é uma luz daquilo que é o tabernáculo do céu. E quando Moisés desceu do alto da montanha, a mente dele estava cheia de visões. Ele teve que, no meio da população, dizer: Senhor, eu não sou desenhista, como é que eu faço? O Senhor disse: já ungi 2 homens em Israel, Aholiabe e Bezaleel. Chame os 2, porque tudo que você falar, eles vão enxergar. Você fala o que viu e eles vão desenhar e vão criar os objetos. É daí que vem o menorá, a arca da aliança e outras coisas mais. Moisés teve visões do que é o céu. E quando ele viu o céu, o Senhor disse: você vai fazer um céu na terra. O tabernáculo sagrado nada mais é do que o céu na terra. A arca da aliança, que tem sobre ela um propiciatório, que é aquela tampa de ouro pesado, e sobre o propiciatório 2 querubins de ouro, nada mais é do que um trono para Deus. O Deus que nós servimos se assenta nas asas dos querubins do céu. E quando ele visita a terra, ele saía dos querubins do céu e sentava nos querubins da terra. Então, quando eu leio sobre isso, quando eu começo a interpretar isso, a minha alma se enche de alegria. Porque já que nós não temos mais o tabernáculo, porque o tabernáculo foi transformado em igreja, eu estou aqui hoje não mais em Sorocaba, eu estou aqui nas regiões celestiais. Você pode não acreditar nisso, mas nós saímos de Sorocaba já tem tempos. Quando o primeiro crente levantou a voz em oração, nós saímos da terra. Quando nós começamos a cantar os louvores, e um começa a dar gritos de glórias a Deus ali, outros aleluia aqui, humanamente falando, nós estamos aqui, mas espiritualmente falando, nós já deixamos Sorocaba tem tempo. Nós estamos diante do trono de Deus. E o Senhor está assistindo este culto, olhando para você, esperando você dar a Ele o que Ele merece, para que Ele dê a você o que você merece. Hoje, quando eu trago, eu fico observando a igreja e percebo, pastor Júnior, que os crentes do século XXI conseguem entrar na igreja com muita facilidade, mas não têm a mesma facilidade para entrar no culto. Alguém entendeu? Não vou desenhar. Os crentes têm facilidade de entrar na igreja. Aliás, se a porta da igreja estiver aberta, até cachorro entra na igreja. Agora, entrar na presença de Deus, entrar no culto, aí não é para qualquer um. É por isso que eu grito, eu choro e alguns ficam umas crianças desgraças de chiclete que não joga fora por nada. É por isso
E eu disse o quê? Sorocaba. Eu estou pensando no pastor. O pastor está com ele. Obrigado. Se eu perguntar o que é obrigado agora, ele não sabe. Só sabe que eu falei isso. Seria infeliz. Então imagine vocês que a princípio criou Deus os céus. E ao criar os céus de maneira material, porque o céu ele tem uma matéria que nós podemos chamar de matéria, mas a nossa linguagem humana não consegue captar. Não há uma explicação para dizer o que é que tem lá. Eu que o digo, quando eu li o Apocalipse, quando eu vi João, a princípio eu senti inveja de João, depois eu senti pena dele. Você consegue imaginar um homem chegar no céu e Deus dá uma ordem para ele, bravíssima? Jesus olhar para João e dizer assim: tudo que você vê, escreve num livro. Pergunta para mim por quê? Porque antes de João, Jesus levou outro no ensino. Só que o outro era intelectual, era advogado, era doutor da lei. Saúl de Tarshite, conhecido como Saulo de Tarso, nosso irmão Paulo. Ele olhou o céu, viu o céu, na hora dele contar no culto, ele começou a mente do pastor, trabalha diferente da mente do evangelista. Ele falou: se eu começar a falar o que eu vi, vai dar um nó na cabeça deles, a metade vai acreditar, os outros não vão acreditar, eu vou perder a igreja. Então ele falou assim: eu conheço um homem que se no corpo não sei, fora do corpo não sei, foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. A igreja estava assim. Quando ele viu que estava em empolgação e ansiedade, mas ele disse que não é lícito aos homens contar. Pense numa frustração. Ele se livrou. Aí Jesus teve que levar outro. Essa é a diferença do pastor e do evangelista. O pastor pensa para falar, o evangelista fala sem pensar. Por isso demora 15 anos para voltar na igreja, né? A primeira vez ele teve um monte de asneira. Aí Jesus levou para o céu o evangelista, João. Quando João chegou lá, para não ter problema com o Paulo, o Senhor deu logo uma ordem: tudo que você vê, escreve. Aí o pobrezinho do João vai desenhar o céu para nós. E até hoje tem crente que acha que vai andar em um monte de ouro no céu. Não, pastor, está escrito: ei, o ouro é matéria da terra. O ouro pode ser queimado, destruído. Não tem ouro no céu. Se tiver ouro no céu, o céu não é céu, é uma extensão da terra. Não, pastor, mas João usou a linguagem que ele tinha. Ele viu um trem lá, que ele disse: olha só, ele era amarelo. Pô, isso aqui é ouro, mas não é ouro. É muito maior do que o ouro. Ele vai ensinar para nós a muralha do céu, ele fala de pedras. Ele diz: uma camada de topázio, carbuco, ametista. Ele chega até esmeralda. Essas pedras são da terra. Quem conhece a terra conhece geologia. Sabe que as pedras preciosas, antes de serem pedras preciosas, são pedras semi-preciosas. Antes de serem pedras semi-preciosas, são cristal de rocha. Antes de serem cristal de rocha, é carvão mineral. Antes de ser carvão mineral, é um pedaço de terra. São milhares de anos de evolução. O céu não evoluiu. Ele é céu desde que Deus o fez. Diz que as loucuras de Deus são mais sábias do que toda a sabedoria humana que aqui está. Tem gente que diz assim: eu vou para o céu só para ver como é que é aquele lugar lá. E por isso fica firme com Jesus: não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e não tem anjo no céu que roube a salvação desse gente. Após Deus ter criado o seu céu, Deus vai implantar no céu vida. Deus vai implantar o que no céu? Vida. Só pode dar vida quem tem vida. Deus cria seres poderosíssimos. Deus cria seres sem o apoio da sua mão. Deus cria seres sem o uso de matéria-prima. Deus sentado no trono estava, sentado no trono, a mente dele pensou, e ele pensou nos anjos. E Deus criou os anjos. Pergunta: de que forma? De que forma? Assim, ó. O salmista diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego, ruach, e ruach é sopro ou fôlego. Quando a Bíblia diz que Deus criou anjos, espíritos, Deus criou os espíritos a partir dele. O seu espírito se repartiu em vida. Ele pensou nos querubins e os fez assim. Ele pensou nos serafins. A mente de Deus, a mente criativa de Deus, como se existissem seres poderosíssimos. E
perdão para ele. Você nunca se perguntou, como um bom crente, que conhece a graça, que conhece o sangue de Jesus, você nunca se perguntou, e se o diabo chegasse aqui na igreja, no meio do culto, e falasse, pastor Júnior, eu quero aceitar Jesus como um Salvador, e dobrasse o joelho em prantos, Deus só aceitaria? Sim ou não? Vamos lá, vamos pensar. Você falou de inteligência. Já veio isso para você? Se o diabo entrar aqui agora e dizer, eu quero aceitar Jesus como Salvador, Deus te perdoa, sim ou não? Por que não? Eu já explico. Não há perdão para ele, porque ele não pecou no corpo físico. Só há perdão se houver derramamento de sangue. Como ele não pecou no corpo físico, ele pecou em espírito. Não há quem possa remir o espírito. É por isso que quando ele peca, ele perde tudo. E é por isso que o diabo te odeia. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ele pecou uma vez e perdeu tudo. Não entendeu? Eu disse que ele pecou quantas vezes? E perdeu quanto? E você, quantas vezes pecou só hoje? E você pecou e está aqui falando em língua, chorando, por quê? Por que você não se sente condenado? Por que o Espírito Santo não foi embora? Porque você pecou no corpo e alguém morreu na cruz do Calvário. E esses anjos são poderosíssimos. Deus ficou tão feliz que um belo dia a mente dele criou o anjo mais poderoso até então. Esse anjo que Deus cria, Deus se faz na ponta do lápis. Você vai encontrar 3 capítulos da Bíblia destinados a ele. Ezequiel capítulo 26, 27 e 28. Quando tiver tempo, leia em casa. Você vai ver Deus tecer comentários e elogios a uma criatura. Talvez seja por isso que depois disso Deus parou de elogiar suas criaturas. Deus criou uma criatura e começou a elogiar ela, dizendo assim: não há ninguém como você, poderoso, sábio, belo. Se você ler no capítulo 26, 27 e 28, tiver a habilidade de desenho como eu tenho, eu desenhei uma vez um anjo que ali estava, e eu me apaixonei pela beleza dele, pelas cores das suas asas, pelo potentado da sua estatura, pelos seus cabelos, pelo prateado da sua face, pelos seus olhos cor de ambar. Só que o que mais me intrigou foi que no capítulo 28, se não me falha a memória, lá no versículo 13, 11, 12, 13, isso é escrito assim: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Isso me chamou a atenção. Eu havia acabado de desenhar um anjo, então eu desenhei um tambor e um pífaro e tentei encaixar no anjo. Não dava certo. Eu colocava o tambor na frente dele e ele não conseguia voar com aquela asa gigante. Eu pendurei o pífaro no pescoço dele, tirava o brilho das suas vestes. E eu falei: Senhor, onde é que o Senhor colocou o tambor e o pífaro? O Senhor disse: ler de novo. Eu li o texto umas 100 vezes para compreender, até que a palavra saltou. A Bíblia diz: nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor. O Senhor não fez o tambor dele, o Senhor não fez o pífaro. O Senhor disse: nos dias em que eu te criei, Lucifer, eu criei em ti. Em é dentro. Eu criei dentro de ti, não o tambor, as obras do tambor. Robson, me mostre as obras do tambor. Me mostre as obras de um pífaro. O Senhor está dizendo: no dia que eu te criei, Lúcifer, eu criei dentro de ti as obras do tambor. O tambor está fraquinho demais, acorda, gordinho. Eu criei dentro de ti as obras do pífaro. E criei as obras do tambor e do pífaro junto.
para o homem. No dia que Deus criou Lúcifer, Deus criou a música. A música não é uma invenção humana. Não, pastor, isso é escrito no Gênesis, que os filhos de Tubal, Caim e de Jubal eram os mestres. Não, alguém ensinou música para eles. Assim como houveram homens que sabiam a arte da necromancia, a arte das palavras mágicas de feitiçaria, e os homens não aprenderam isso à toa. Quem ensinou a eles foram os anjos que caíram. Os anjos ensinaram os homens a arte da música. Eu provo para vocês que a música nasceu no céu. O que é isso? Aqui é um ensinamento que você aprendeu na quinta série. Quantas notas musicais existem nas primárias? Não ouvi? São elas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Segura, Bocó. Você já veio para ser para me afrontar. Você já veio para terceiro voto de nunca estudo. Vamos lá. São 7 notas musicais. A primeira: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. O número 7 te faz lembrar de alguma coisa? A perfeição. A música não nasceu na terra, a música nasceu lá. E melhor, ou pior, nasceu dentro de Lúcifer. Os nossos velhos pais nos ensinavam que ele era maestro de um coral. Quem cresceu ouvindo essa história? Que Lúcifer era maestro do coral. Onde é que coral é esse que nós nunca encontramos na Bíblia? É com base nos ensinamentos americanos, porque na Bíblia americana, na versão King James, fala exatamente esse ensinamento que eu estou dando a vocês, que a música nasceu dentro dele. Se a música nasceu dentro dele, ele é então o maestro do coral do céu. Quando Lúcifer caminhava, o brilho e a glória dele eram tamanha que inundavam o céu. Lúcifer não era só um anjo, ele era um ser musical. Como a música foi criada dentro dele, no dia que eu fiz em ti as obras do tambor e as obras do pífaro. Ou seja, quando ele abria as asas, quando ele caminhava, a cada passo dele, quando ele falava, ele não falava, ele cantava. Os anjos começaram a observar e dizer: é grande este varão. Deus ficou tão feliz com isso que deu a ele uma ordem. Pergunte qual? Adora meu nome. Aleluia. Você aqui sabe falar sangue. Quero ver se você cria outras palavras. Palavras como aleluias. São palavras universais. Hosanas. São palavras ditas em todos os idiomas. Glórias a Deus. Isso não nasceu aqui. Isso nasceu lá em cima. Quem criou isso foi a brilhante estrela do mar. Foi um anjo que Deus disse: tu és a mais bela de todas as obras-primas da criação. Lúcifer era o maior de todos os seres. Até que um belo dia Deus olhou para ele e disse: você é tão grande, você é tão belo, que eu quero que você escolha aqui entre os anjos alguns para serem seus discípulos. E ele escolheu 1/3 dos anjos do céu. É por isso que quando ele cai 1/3 das estrelas do céu. Ao escolher 1/3 dos anjos do céu, o Senhor diz para ele: como você é grande e é diferente, eu vou fazer um reino para ti. Respire fundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não se assuste, não se apavore, não se escandalize. A terra não foi feita para nós. Aleluia. Glória a Deus. A terra foi feita para Lúcifer, com os seus anjos. A terra, a princípio, não era um reino vegetal, era um reino puramente mineral. Por isso que capítulo 26, 27, 28 do livro de Ezequiel, você vai ver: não é esse varão que pisava sobre as pedras afogueadas, que se vestia com berilho, que se calçava do jaspe. Era um reino puramente mineral. E o que ele fazia aqui, pastor? Aqui era uma espécie de conservatório musical. Esse terço de anjos que desceu do céu com ele aqui aprendiam música, ensaiavam louvores, e quando a cantada estava pronta, ele marcava audiência com Deus. E o Senhor disse: o que é que você tem disse? Eu tenho uma música. E lá no alto do monte da congregação, todos os anjos estavam no belo dia de apresentação. E chega Lúcifer com 1/3 dos anjos, e eles cantam. O louvor é tão tremendo que o próprio Deus o exalta. E o Senhor diz: não há criatura como ti.